Um pouco, sabe? Então, assim, show de hipnose hoje é difícil. O nosso show de hipnose, para uma empresa falar, eu quero um show desse para mim, para o meu final de ano, é difícil, as pessoas não conhecem. Tem medo. O que vão fazer com as pessoas aqui? Vão colocar as pessoas para dormir, isso que não voltaram nunca mais, entendeu? Então, assim, Comunicar é preciso. Comunicação excelente para uma carreira melhor ainda. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao Comunicar é Preciso, comunicação excelente para uma carreira melhor ainda. Esta pessoa aqui que coloca medo, que dá medo nas outras pessoas, é ninguém mais, ninguém menos do que Rafael Baltresca. Tudo bem, Rafael? tudo bem, Márcio? Como é que eu te chamo? Rafael Baltresca, Você chama de palestrante, ou hipnólogo, ou mágico, tanto faz. e que por origem não é nenhuma dessas coisas. Você, por origem acadêmica, é Engenheiro eletrônico. Nada a ver. A brincadeira começou quando eu fazia engenharia mesmo. Eu sou apaixonado por mágica, sou apaixonado por tudo que tem a relação com a mente humana. Legal. Há muito tempo, Tá. desde moleque. Só que os pais não, pelo menos na minha época, quando eu comecei a faculdade, meus pais não queriam muito ver um filho mágico, né? Imagina o que é para um Isso. pai e um filho, um pai e uma mãe cria um filho. Exato. E aí ele chega um belo dia na sua casa com 18, 20 anos de idade e Isso. fala, mãe, pai, Me tive uma descobri. ideia. Eu me encontrei. Ah, é, meu filho? O que você vai ser? Mágico. Então, para mim, não era bem assim. Eu gostava de mágica, tinha minhas coisas, mas meu pai sempre me falava da engenharia, da eletrônica, porque ele mexia com coisas de eletrônica e tal. Bom, ele falou tanto, já usando o que eu aprendi na psicologia comportamental, né? Nós vamos sendo influenciados pelo meio, uma hipnose social, tá? A influência foi tão grande que eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eu tentar a engenharia. Já era bom de matemática, eu sempre gostei de matemática, era bom com as continhas, tudo. Eu falei, vou fazer. Fiz, me apaixonei também por engenharia. Terminei a faculdade. Fez o curso completo, 5 anos, terminei. Trabalhei como 2 anos como engenheiro. Depois saí, montei uma empresa com os amigos de informática e programação, né? E aí, depois de um tempo, eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu queria fazer palestras. Mas palestras com o quê? Como? Eu falei, com mágica, porque eu já fazia algumas coisas de mágico. E aí, aos pouquinhos, assim, eu fui encaixando, no começo meio perdido, mas depois eu tive um rumo. Que legal, então, porque eu pude ver pelo seu site, que é o rafaelbaltresca.com.br. Não. Aulashow. aulashow.com ou .com.br. Tem as duas. Tem um monte. Tá certo. Então, Aula Show, que você fez exatamente isso. Você conseguiu juntar as rotinas de mágica, de ilusionismo, com os conceitos de gestão, de administração, de gestão de pessoas, etc. e tal. O que eu vejo de vez em quando nos eventos que eu participo são alguns mágicos que vão exclusivamente para o entretenimento. Então, durante uma convenção, qualquer coisa assim, em um determinado momento, tem um mágico que faz, ou antes do pessoal entrar na sala, ou enquanto eles estão lá dentro da plenária mesmo, mas faz um show de entretenimento. E você não, você acabou colocando conteúdo nisso. Ou, quando algum mágico coloca o conteúdo, ele, na verdade, coloca uma frase em cima de uma rotina inteira de mágica que ele faz. Você não, você tem um conteúdo preparado para isso. Como é que foi desenvolver isso? É fácil encaixar? Não é fácil? Não, é difícil, mas tudo isso ela vem de uma premissa, que a nossa memória, ela é emotiva. Certo. O que a gente grava passou por algum processo emotivo, tá? Senão você não grava. Diferente da memória do computador. A única diferença é que a nossa memória ela é emocionada. Então, o que eu faço? Para passar um conceito, eu posso passar de duas formas. De uma forma lógica, tá? Que ele é aprendido, mas com repetição. Então, quando você aprendeu, por exemplo, a tabuada, você repetiu, até que você aprendeu. É uma forma. A outra forma é você emocionar. Então, com a mágica, com uma piada, com uma brincadeira, você faz a plateia quebrar o gelo, as pessoas, elas se divertem e nesse momento... O estado de atenção está muito mais elevado. Vai lá para cima e aí sim elas conseguem absorver com mais facilidade um conceito. Eu já fazia isso quando eu dava aula em cursinhos. Eu cheguei a dar aula para engenheiros, né, em cursinhos, e aí eu começava a colocar mágica, começava a colocar uma piada, uma brincadeira, e você vê que a atenção ela muda, sabe? A pessoa ela está em você, ela sai dela
e ela vai para você. Você vê isso, né? É incrível. A plateia toda querendo saber o que vai acontecer. E quando você junta os dois, quer dizer, algo lúdico, no caso a mágica, com algo sério, técnico, aquele aprendizado ele é muito mais fácil. E deu certo. A mensagem passa por um caminho que fica ali marcadinha, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, né? Vou perguntar para você agora, Tá. de improviso. O que você almoçou antes de ontem? Você tem que pensar, né? Tem. Que dia foi antes de ontem? Onde eu estava? Com quem eu estava? Exatamente. E faz pouquíssimo tempo. Exatamente. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Perfeito. Você sabe? Absolutamente. O dia que as torres gêmeas foram atacadas. Você sabe, isso faz um tempão, quantos anos? 11 anos, é isso? 12 anos. Quer dizer, há tanto tempo, por que você aprendeu isso? Porque naquele dia houve uma carga emocional muito grande Uma na sua marcação mente. emocional. Muito grande. Então, ou uma emoção muito triste, como essa, ou uma emoção muito feliz, como o nascimento de um filho, primeiro dia na faculdade, primeira namorada, primeiro grande amor. E isso você recebe de uma forma espetacular. Quer dizer, você foi emocionado, você grava o que tinha ao seu redor. É o que a gente tenta fazer nas palestras. Por que tenta fazer? Uma hora, 2 horas de palestra, assim, é um tempo curto, né? Então, para você ter tempo de ganhar a plateia, emocioná-los, sabe? De fazer algo completamente diferente da rotina deles e passar um conteúdo, é rápido. Por isso que a profissão de palestrante não é fácil, não. Não é nem um pouco fácil, não. Me diz uma coisa. Eu tenho uma teoria que é assim. Existem certas profissões que você, em eventos sociais, você não pode falar que você tem. Porque sempre vem um pedido depois. Que são cirurgião plástico, aí sempre vem ai doutor, mas olha, eu estou pensando em fazer um negócio aqui, o que o senhor pode ser? E mágica é outra dessa, porque para mim é arquiteto, cirurgião plástico e mágico. E mágico. Porque mágico, você fala que você é mágico, o que você ouve imediatamente depois? Faz uma mágica, né? Mas o hipnólogo é o contrário. Quando eu falo eu sou mágico, na hora, faz alguma coisa? Agora, quando eu digo eu sou hipnólogo também, pelo amor de Deus, não olha pra mim. A pessoa já se perde, Ao contrário, né? Tem um mito que o hipnólogo vai controlar a mente da pessoa, que a hipnose vai fazer tudo isso, e não tem nada a ver. Né? A hipnose é uma sugestão, a pessoa deixa ser sugestionada, e aí sim acontecem algumas coisas, alguns efeitos, mas não tem nada de perigoso. Ou de dominação, aquela coisa do FBI, né, da CIA, de entrar na mente da pessoa e fazer ela matar uma outra. Não faz. Eu sempre digo o seguinte, que você nunca faz o que você não faria numa condição normal. Tá? Então, hoje você pegaria uma faca e mataria alguém? Dependendo de Depende quem? da sogra. Não faria. Não. Hipnotizado você também não faz. O teu subconsciente te protege. Então, se eu falo para uma pessoa, levante e pule daquele prédio de 15 andares. Não vai rolar. Ela não pula. O subconsciente, na hora, acorda a pessoa e ela sai do trânsito. Acabou a brincadeira. Pronto. Então, não tem nenhum perigo, né? Mas a gente faz, eu gosto muito de fazer a hipnose para mostrar como nós somos hipnotizados dia a dia e não vemos. Como a televisão hipnotiza a gente, como as revistas hipnotizam a gente. Mas aí, Rafael, você está me falando isso, mas aí quando você diz isso, você está dizendo que os meios fazem isso voluntariamente ou meio que sem saber? A coisa acontece, não existe um objetivo que é esse, mas isso acaba acontecendo. Eu acredito que os dois acontecem. Os dois, tá? Gastam bilhões e bilhões com comerciais de televisão, acho que não é à toa, né? Tem algum porquê por trás disso, concorda? Sim. A indústria aí de televisão, de comercial, ela é gigante por conta disso. Quanto mais você coloca uma informação na frente da pessoa, repete, compre esta marca porque é boa, compre essa marca. Depois você vê 100 vezes aquilo, você vou comprar essa marca porque é boa. é boa. E faz mesmo. Eu estava vendo esses dias um comercial de carro que diz o seguinte, se você não tiver esse carro, você não é nada. Você já viu isso? Nossa, cara, quando eu vi esse... Eu comentei essa semana, eu falei... Que isso? Eu falei, eu odeio esse comercial. Claro. Quer dizer, e depois de um tempo... Você não existe, você fica invisível. Você não existe. E assim, quer dizer, se você vê esse comercial numa televisão bem conhecida, né? No horário nobre, tá? Que é endossado por um apresentador, aquilo passa a ser verdade. Isso, Márcio, é uma hipnose. Porque é sugestão. É sugestão, é isso. Quer dizer, depois de um tempo você fala, pô, eu não tenho, realmente eu não sou nada. Como assim? As coisas não são bem assim.
Então eu faço hipnose na palestra justamente para acordar as pessoas. Cuidado, porque você vai ser sugestionado de qualquer forma. Agora, passando isso para a área de comunicação, todas essas estruturas, porque uma das coisas que a gente estava falando até antes de começar a entrevista, que eu gosto da mágica e da hipnose, é porque eu acho que elas são rotinas muito bem estruturadas de comunicação. Elas são estruturas de comunicação pensadas para um objetivo e muito bem pensadas. Eu acho que a beleza do negócio é que ela, para mim, algumas rotinas são pequenas pedras preciosas. Como é que dá para a gente aplicar alguns desses conceitos no dia a dia corporativo? Dá para usar alguma coisa? Ou de mágica, ou de hipnose, ou, por exemplo, um líder que precisa fazer com que seus liderados comprem determinada ideia ou se esforcem mais numa determinada época. É possível utilizar algum desses recursos? É muito possível. Eu acho que tanto na mágica quanto na hipnose, né, você consegue transformar um conceito lúdico em um conceito prático. Quer ver um exemplo? O que eu digo sempre? Hipnose ela é baseada em confiança. Certo. Quando eu faço hipnose, eu faço para quem confia em mim. Se a pessoa está se colocando nas suas mãos. Tá? Então ela se coloca nas minhas mãos, ela abre, né, a mente, deixa que eu fazer o meu trabalho e coisas acontecem. Né? A gente consegue entrar no subconsciente, você dá uma instrução e a pessoa, por exemplo, que eu faço na hipnose, eu falo para a pessoa, isso num show, né, numa palestra, que ela tem muita sede, mas ela não sabe onde está a boca mais. Você tem que ver que incrível, a pessoa com um copo de água na mão, não consegue. Eu pergunto, cadê sua boca? Eu não sei. Isso foi feito com hipnose, tá? Quer dizer, ela confiou em mim, tem todo o processo de hipnose, eu dei um comando e ela aceitou. Tá bom. Como é que eu aplico isso no dia a dia? Se você entende que existe por trás da hipnose, você aplica no dia a dia. A hipnose, ela só se baseia em confiança. Certo. Quanto mais você tem confiança em uma pessoa, mais essa pessoa influencia seus comportamentos. Por exemplo, um pai e uma mãe. A criança de 3, 4 anos confia totalmente nos pais. Tanto que a mãe pega a criança, dá 3 beijinhos quando machuca e fala sarou, sarou. Na hora a criança para. Concorda? Quer dizer, a confiança foi tão grande que uma instrução ela passa como se fosse verdade. Tá. No dia a dia. Trabalha a confiança com seus liderados. Quanto mais eles confiarem em você, não porque você tem um crachá de líder, mas confiarem em você como pessoa. Essa é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu respeito e uma pessoa que me respeita. Confiança adquirida, não imposta. Não imposta. Imagina, líder para mim não tem crachá. Líder é líder porque é líder. O líder é escolhido pelos seus liderados e não por outros. Às vezes eu vejo muito em empresas isso. Quando eu faço algum trabalho, esse aqui é o nosso líder. Eu pergunto, mas como é que foi o processo, não é? Não, nós contratamos ele de uma outra empresa, ele entrou já como líder. Está errado isso. O líder tem que ser selecionado na própria empresa pelos liderados. Para mim tinha que ser ao contrário, mas isso é papo para outro dia. Bom, o líder tem o tempo todo que gerar confiança nos liderados. E você gera essa, na minha opinião, você gera essa confiança conhecendo as pessoas como pessoas. Tem gerentes, tem gestores que não sabem nem se você tem filho, se tem uma esposa, não sabem de nada. Exato. Como é que você quer liderar, gerenciar alguém que você não conhece, se a pessoa tem problemas ou não? Não dá para você separar o profissional do pessoal, não dá. A pessoa está com um filho doente, como é que ela vai trabalhar? Não, eu vou separar. O meu filho está doente em casa, aqui eu sou um profissional exemplar. Não, senhor. A pessoa que está com um filho doente, ela vai para a empresa com a cabeça lá. É isso mesmo. Então eu digo o seguinte, o líder tem que conhecer as pessoas. Ele mora com quem? Ele tem filho ou não tem? Sabe, o que ele faz? Qual é o hobby dele? Quando você começa a conhecer um pouquinho mais as pessoas, você começa a ganhar uma confiança. Você começa a ganhar respeito de pessoa. E aí a liderança acontece, que é a hipnose, sugestão e nada mais. Você ganha o direito de influenciar essa outra pessoa. É isso. Você ganha o direito de influenciar. E vai ser uma influência ética. Vai ser uma influência respeitosa. Porque a partir do momento que você influencia de uma forma antiética, que você induz de uma forma antiética, quando isso é percebido, o laço se rompe, você quebra a confiança e a influência não existe mais. Tem uma coisa que eu digo também que é o seguinte, tem muita gente que às vezes pensa nessas coisas como ferramenta de manipulação. Só que uma das coisas que eu falo é que assim, a manipulação ela tem uma duração muito pequena e um custo muito gigantesco. Você pode até manipular uma pessoa, um grupo por um determinado momento, mas você exercer uma liderança ou qualquer coisa é influência. Isso. E é o que você falou, é confiança, não é? Isso. Porque tem gente que às vezes fala, não, então eu vou aprender
Tem muita gente que entra em PNL pensando em manipular as outras pessoas, achando que com isso vai ter uma série de coisas. E não é por aí, né? Não é mesmo. Influência, quando eu falo hipnose, não é uma manipulação doentia, não é uma manipulação que um lado só ganha, não. Alguém já te perguntou assim, Rafael, será que você consegue colocar uma ideia na cabeça dos caras? O tempo todo falam isso. O tempo todo, jura? Aí eu falo, você consegue colocar uma ideia na cabeça deles? Desde que seja uma ideia boa para todos, desde que eles confiem em você, você hipnotiza. Às vezes as pessoas não entendem, mas espera aí, eu tenho que contratar um hipnólogo para minha empresa? Não. Você é um hipnólogo. Todos nós somos. Se você tem pessoas que confiam em você, pessoas que te respeitam, as suas ideias, elas funcionam como modelo para outras pessoas. E aí você está sugestionando, está influenciando. Eu acho que é muito simples se você entende a raiz disso, sabe? O tempo todo estamos nos influenciando. Eu aqui influenciei a sua entrevista, para onde você está indo. Com certeza. Você influencia minhas respostas. O tempo todo nós estamos gerando influência nos outros. E é um sendo equilíbrio, né, influenciados. de energias aí, né? Maravilha! E você? Está sendo influenciado pela nossa conversa? Ainda tem muito mais, só que esse vídeo vai ficando por aqui. O próximo, esse aqui, se você gostou, você não tem ideia do próximo. Você não tem ideia. A gente vai ficando por aqui com Comunicar é Preciso, comunicação excelente para uma carreira melhor ainda, mas vai ter mais vídeo com o Rafael Baltresca, hipnólogo, mágico, ilusionista, palestrante, N coisas. Só que você vai descobrir o resto só nos próximos vídeos. Beijos, abraços e piparotes. Tchau, valeu. Comunicar é preciso. Comunicação excelente para uma carreira melhor ainda.